O que vem depois do Iluminismo é o título desse texto do Yuki Hui, é um texto publicado no Journal eFlux, que concentra um pouco do direcionamento dessas discussões que vamos tecer hoje. Muito provavelmente todos devem também ter acompanhado, né, os recentes bombardeios e ataques e movimentações que estão acontecendo na região de Gaza, entre Israel e Palestina. E esse vídeo também está muito atrelado com essa discussão do sentido da guerra e das questões, né, da justificativa por trás de uma violência contra-colonial ou de uma violência colonial. É um vídeo que discute indiretamente, porque ele não se propõe a ser uma descrição historiográfica ou uma tentativa de explicar o conflito, mas pensar a filosofia contemporânea que acompanha essas movimentações, né? O que anda em jogo muito mais do que a simples política, né, que acontece naquele conflito. Esse texto do Kissinger, ele foi publicado em 2018, né? O Henry Kissinger, o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, e o Yuki Hui abre o texto dele, do eFlux, citando esse trabalho do Kissinger e a importância dele para pensar um pouco a reflexão do Hui. Nesse texto de 2018, o Kissinger basicamente aponta que o avanço das máquinas e das inteligências artificiais marca o fim de uma era racional e dos pressupostos, né, um tanto basilares, né, um tanto fundamentais da filosofia que funda o iluminismo moderno. Então, o Kissinger ele está de certa forma muito alinhado com essa noção atual de que a era do iluminismo, ou a época da razão, né, encaminha muito para o desfecho, levando em consideração a potencialidade e as inventividades que a tecnologia moderna acabaram produzindo. O iluminismo começou com ponderações essencialmente filosóficas, disseminadas por um novo tipo de tecnologia. Nossa época está caminhando na direção oposta. Gerou uma tecnologia potencialmente dominante que está à procura de uma filosofia que seja capaz de guiá-la, diz o Kissinger. E, de certa maneira, o Rui ele anda em uma certa concordância e uma certa discordância, né? Com certos apontamentos que às vezes fecham e às vezes discordam muito, né? Do Kissinger. O Rui lembra que o iluminismo nunca foi um movimento filosófico por si só, né? Em nenhum momento a gente viveu uma era das luzes uma jornada do esclarecimento, né? Um trem do Aufklärung como uma jornada estritamente filosófica, reflexiva. Mas existiu também por uma corrente histórica política, extremamente política, né? Não era só filosófica, mas o iluminismo se projeta ao mundo por estar alinhado a certas movimentações políticas, desde a expansão marítima, da expansão da ideia de globo como um espaço de dominação total, até a realização dos próprios colonialismos e da construção de um mundo muito uno. O iluminismo era um processo de reorientação que situou o Ocidente no centro dessa transformação, a fonte dessa universalidade. E aí o Rui está em concordância com o Kissinger, no sentido de que a tecnologia e a expansão de uma forma muito específica de técnica foi fundamental nesse processo, né? Foi um passo muito importante para essa expansão. Será que o Kissinger ele estaria então se alinhando a esses reacionários, a esses
esses tradicionalistas, né, que o Rui cita, né, desde um Thomas Carlyle, de um Edmund Burke, de um Oswald Spengler, e aí até recentemente há um certo Nick Land, e, na verdade, o que acontece é que o Kinsinger ele realmente tem uma leitura de Spengler muito forte. Né? O trabalho de conclusão de curso do próprio Kinsinger foi sobre Spengler. Né? O The Meaning of History, Reflections on Spengler, Toynbee and Kant. Né? Então, o Kinsinger ele fala uma coisa interessante sobre nesse trabalho, né? Da história como processo orgânico, que é uma coisa inspirada pelo Spengler. A vida é sofrimento e o nascimento traz consigo a morte. A transitoriedade é a sina da existência. Nenhuma civilização atingiu a permanência até agora e nenhum anseio foi alcançado em sua totalidade. Isso é necessário, é a fatalidade da história, o dilema da mortalidade. Mas a nossa importância a Spengler é justamente nesse momento que o Spengler, em Homem e a Técnica, afirma que o Ocidente cometeu um erro terrível ao exportar sua tecnologia. Então, se a gente está alinhado no sentido que o Rui também está, de que a expansão de uma certa forma de tecnologia, de uma certa técnica, né, foi essencial para a expansão da própria universalidade do iluminismo, o Spengler diz o seguinte sobre essa expansão, sobre essa exportação que o Ocidente fez das suas inovações e criações técnicas. Nos anos finais do século passado, uma vontade de poder cega começou a cometer erros fatais. Em vez de guardarem aquele conhecimento técnico que constituía o maior de seus patrimônios estritamente para si mesmos, os povos brancos o ofereceram com complacência para o mundo inteiro, em cada universidade, de forma verbal ou escrita, e se deleitaram com a reverência espantada demonstrada pelos indianos e pelos japoneses. E é uma história que, de fato, o Yuki Rui e todos nós que estamos, né, discutindo sobre esses temas percebemos. O Rui acredita que o iluminismo não acabou. Isso acontece de duas formas. Ele acredita que o iluminismo tanto permanece como uma continuidade negativa, né, no sentido da aceleração não como uma superação, mas como um intensificar desse monotecnologismo, desse iluminismo universalista, né? Mas o outro ponto que eu acho que é talvez mais interessante dessa ideia do iluminismo não ter se concluído é a continuidade possível, que é o esclarecimento. Né? A ideia de que um projeto tentado não quer dizer necessariamente que aqueles ideais e que aqueles valores universais que eles tanto buscavam não tenham relevância. Na verdade, o ponto é como recriar um projeto filosófico, né? Corretamente, o Kissinger acredita que esses valores universais dessa filosofia fundante só foi possível a partir da expansão tecnológica, né? O iluminismo ele só aconteceu por essas vias. E, ao mesmo tempo, essa tecnologia ela dá um fim ao próprio iluminismo. Essa expansão, esse movimento de crescimento é o que dá o fim ao próprio iluminismo. Então, o Kissinger ele vê uma coisa interessante que é essa tecnologia que toma rumos tão próprios como a inteligência artificial e deixa tão incerto o próprio futuro do humano, é ela que, muito provavelmente, rompe esse momento do iluminismo e deixa em vácuo, deixa em aberto uma filosofia guia para o mundo, já que o iluminismo não é mais capaz de responder à totalidade, às dificuldades e os anseios que existe, né? O Rui se pergunta qual filosofia que vamos embarcar, né? Será que é a transhumanismo? Será que é o aceleracionismo?
E essas reflexões são interessantes porque o pensamento do próprio Kinsinger, né, muito pela influência do Spengler, ele leva a pensar quase como uma superação dialética que essa tecnologia empreende na história moderna, né? O dilema do Japão, né, ao tomar a técnica de aviação alemã, ou o caso da Índia, como o próprio Kissinger, como o próprio Spengler criticou, né, dessa exportação da tecnologia, demonstra muito o que o Rui vai citar no Hegel como uma superação dialética, né? É interessante isso. A fé iluminista substitui a fé religiosa sem de fato se concretizar, como diz o Hegel na fenomenologia do espírito, permanecendo assim nada mais que uma fé. Então, é essa reflexão que é interessante para articular o seguinte: o pensamento iluminista nos faz percorrer a longa estrada da globalização, ao mesmo tempo que ele foi ou é derrotado pela própria negação. Essa seria uma crítica pós-colonial perfeita, né? Porque, de fato, foi o que a gente viu em alguns contextos, e é uma história que vem emergindo, pelo menos ali do Extremo Oriente. A aceleração tecnológica, como o Yuki Rui chega, ela foi historicamente necessária para a globalização. Só foi assim que os países não ocidentais, já citados, né, puderam entrar na arena geopolítica. Então, ao momento que a modernidade iluminista ocidental exporta essas tecnologias e coloca a temporalidade dela como eixo único de desenvolvimento, de avanço, os contextos não ocidentais, eles, por via dessa aceleração tecnológica, que foram capazes de entrar nessa disputa, nessa arena geopolítica. E isso combinando um alto custo-benefício entre tecnologia moderna, mão de obra barata e cheap nature, né? A natureza barata também. Aí, é claro, a gente tem os nossos personagens interessantíssimos, né? Como o próprio Deng Xiaoping, muito citado pelo Yuki Rui, como um personagem desses que representa muito bem essa superação que acontece por via da aceleração tecnológica, né? De um contexto ali aos frangalhos, de repente se tornar um país de potência geopolítica, né? Tomemos a China como exemplo. As políticas aceleracionistas do Deng Xiaoping, como o próprio Yuki Rui cita, lançam a China num papel de liderança do novo milênio. Shenzhen se torna um vale do silício chinês e um dos experimentos urbanos mais insólitos do mundo. Essa aceleração tecnológica e pelo triunfo econômico que acompanha esse momento agora de um novo arranjo político a surgir depois da Guerra Fria, né? Uma superação do Ocidente pela inovação e pela automação digitais do Oriente. É por essa razão que Donald Trump afirmou que a China estaria roubando empregos nos Estados Unidos. Empregos que antes eram transferidos para a China em razão do custo mais baixo de mão de obra, agora estão sendo dominados por máquinas. Aí o Yuki Rui entra num momento que eu, pessoalmente, não sou tão próximo, que é ele acreditar que essa aceleração tecnológica, ela, na verdade, é uma continuidade do iluminismo, né? Ele pensa essa aceleração não como uma ruptura, mas como uma continuação. Então, e depois, em seguida, ele chega numa parte muito interessante, que é a forma que o artigo do Kissinger ignora o fato de que a tecnologia que incorpora essa racionalidade, essa epistemologia fundante, é o verdadeiro universal, né? Estaríamos, então, contrapondo o universal ao relativo, ou o problema está nessa oposição em si mesma? O desejo de essencializar e estabelecer um universal como fundamento nos leva a identificá-lo como um ser substancial e não como uma dimensão da existência. E isso também vale para a humanidade. Ao substancializar o humano como um universal, que transcende todas as particularidades da cultura e da natureza, nos vemos diante de um humanismo
que equivale ao niilismo. E aí o Yuki chega nesse momento interessante que o conceito de humanidade, né? E a abstração que isso tem. E aí ele cita o próprio Carl Schmitt, que também é muito importante para a nossa reflexão, no trabalho o conceito do político, né? E aí tá aquela questão da humanidade como um instrumento ideológico, especialmente útil para expansões imperialistas, sendo em sua forma ético-humanitarista um veículo específico do imperialismo econômico. A frase do Proudhon, né? Quem diz humanidade pretende enganar. Esse conceito de humanidade como politicamente muito importante, né, para usos, é uma coisa muito interessante para a gente pensar esse instante que a gente vem percebendo hoje, que é o instante do fim dessas noções iluministas de mundo, né? Dessas noções de um antropocentrismo, né? De um humanismo como o mito central das coisas. Aí a gente chega num instante que o Heidegger, né, já descreveu algum tempo atrás. O fim da filosofia revela-se como um triunfo do equipamento controlável de um mundo técnico-científico e da ordem que lhe corresponde. Fim da filosofia quer dizer começo da civilização mundial fundada no pensamento ocidental europeu. E aí a gente chega nessa segunda parte interessante da minha reflexão, que pensar a questão do Schmitt, né, que trabalha muito sobre essa questão da humanidade, né, do amigo e do inimigo, para refletir sobre esse momento atual. Além de a ideia é basicamente, né, pensar essa reflexão, né, a reflexão central do vídeo, a partir dessas duas frentes. Um certo direito da terra, do Carl Schmitt, nesse trabalho dele, né, o Nomos da Terra, no direito das gentes, do Jus Publicum Europeum, e esse diagnóstico já apresentado que tanto estamos acostumados, né, da aceleração e de um certo derretimento dos fluxos. Eu vou passar bem por cima sobre esses conceitos do Schmitt, mas que isso combinados à nossa já apontada questão com esse momento que nós estamos vivendo, né, na contemporaneidade, pode servir de muita base para pensar o conflito Israel-Palestina e pensar o quão possível é nós estarmos embarcando em um instante histórico onde essa guerra e esses conflitos eles vão tomar um protagonismo muito grande, né? O realismo político do Schmitt é um dos únicos que consegue sintetizar o caráter violento e sanguinário da modernidade. Sobrepor a particularidade dos antagonismos políticos e das relações de poder e da força em oposição a essa crença que acha que é possível conter a vida pública por meio dos princípios universais e racionais. Então, nesse momento agora de uma esquizofrenização dos fluxos, né, de um momento de derretimento mesmo, a realidade do Carl Schmitt parece ainda mais forte. E aí, a compreensão do político, baseada nessa distinção de amigo e inimigo que ele propõe no livro dele, tem um desdobramento interessante, que é um mundo como um pluriverso de unidades políticas que se definem de forma recíproca uma em relação às outras. Nessa ideia de um inimigo-amigo constante, né, de um pluriversum disso, o Schmitt apresenta a guerra como um pressuposto sempre presente e uma possibilidade real. Para ele, qualquer tentativa de pensar a paz tem que levar em conta a possibilidade da guerra. Essa última não seria uma perturbação ilegítima da ordem moral que deveria reger as relações internacionais, mas um traço da vida política cuja permanência tornaria patente a irredutibilidade do político a todo tipo de delimitação normativa. A narrativa desse trabalho dele, do Nomos da Terra, como o próprio prefácio já diz, parte de um momento histórico interessante, né, de uma certa
tomada que ele faz, que é de que a convicção do Schmitt é que a época de um jus publicum europeum teria chegado ao fim. A sua ordem internacional e, em última análise, o próprio Estado, a despeito da permanência das categorias por eles geradas, pertenceriam ao tempo passado, né? A principal realização desse jus publicum europeum, que acontece séculos antes, né? Acho que, se eu não me engano, a delimitação é ali de um século XVI a um século XVIII, XIX. Ao longo dos seus 4 séculos de existência, teria sido a contenção da guerra. Ou seja, teria sido a limitação da destrutividade dos conflitos bélicos e a relativização da inimizade, com a consequente exclusão no âmbito europeu de conflitos voltados para a aniquilação do opositor. Essa relativização da inimizade tornou-se possível graças à eliminação do problema jurídico da justa causa belli e do seu colorálio, a guerra justa, do horizonte das relações internacionais. Essa guerra justa, né, que ele acredita que existiu por um certo tempo, existe por um traço essencial do ordenamento jurídico do Ocidente medieval. Ela não tinha como pressuposto só a crença em uma noção de justiça objetiva e evidente, né? Mas também era o reconhecimento e a aceitação da autoridade de uma potestas spiritualis, né? O enraizamento dos princípios de justiça no interior de uma ordem institucional concreta e estável. Em face desse momento do jus público europeu, que parece que caminha para um desfecho, né? O Schmitt acredita que a única atitude possível é a reconstrução, né, intelectual das condições que teriam possibilitado o evento histórico único, o ordenamento planetário surgido a partir do sistema europeu de estados. A crise da autoridade da Igreja, decorrente do movimento da Reforma, a questão da justa causa, se transforma em um fator de exacerbação da inimizade confessional e de desencantamento de uma violência crescente. A ordem do Estado moderno teria sido uma resposta às consequências anárquicas e desagregadoras dos conflitos religiosos dos séculos XVI e XVII. A afirmação do monopólio do direito de guerra, por parte do Estado, implicou em despojar esses grupos em conflito por princípios de legitimidade mutuamente excludentes que cada um deles reivindica. Aí o Schmitt fala: a guerra de um sistema interestatal não pode, a diferença das guerras religiosas, civis e partidárias, ser medida com os parâmetros da verdade e da justiça. A guerra estatal não é justa ou injusta, mas um assunto de Estado. Como tal, ela não precisa ser justa. Ordo hoc non includet. O Estado tem a sua ordem em si mesmo, e não fora de si. Uma guerra não discriminatória, que não distingue entre o justo e o injusto em termos das relações jurídicas internacionais, é, portanto, essencial ao direito internacional interestatal. E aí a gente chega na questão da terra, que é tão importante, que não tinha sido citada antes, mas que desempenha um papel fundamental no pensamento a partir de 1930 e poucos, mais ou menos, para o Schmitt, que é o espaço. Como ele mesmo fala, o Estado soberano não é apenas um novo conceito de ordem em geral. Ele é, acima de tudo, o novo conceito de ordem espacial. Para ele, as características do direito internacional europeu moderno e a sua circunscrição de guerra são inseparáveis de uma nova consciência planetária do espaço, surgida com a abertura dos oceanos, né, as expansões marítimas, a descoberta do novo mundo, etc. A época moderna, para ele, é produto dessa revolução espacial. Toda vez que, por um novo avanço das forças históricas, por um desatar de novas energias, novas terras e mares, ingressam no horizonte da consciência geral da humanidade, também embarca uma própria noção de existência histórica nova. Surgem novas medidas e dimensões da atividade histórico-política, novas ciências, novas ordenações.
O alargamento pode ser tão profundo e surpreendente que transforme não apenas as medidas e os parâmetros de mensuração, não apenas o horizonte exterior dos homens, mas também a estrutura do conceito de espaço. Pode-se então falar de uma revolução espacial. O Schmitt está falando de um direito da Terra, né? De um direito que se funda realmente na ideia de espaço e que junto com as questões dele sobre a guerra interestatal, não precisar passar por esse clivo de justa ou injusta, porque não é sobre isso que ele trata, não é sobre isso que as guerras de fato estão falando, pode-se falar de um direito que se funda muito também por essa espacialidade da Terra, da inscrição que a Terra gera. O que ele basicamente está falando é de uma nova outra revolução, a da espacialidade. E aí a gente novamente converge com a discussão do derretimento e da aceleração. Agora a gente já vive outro estágio dessa revolução. Se para o Schmitt os movimentos de expansão marítima e de terra foram importantes para ele pensar um nomos da Terra, agora a gente vai embarcar em outro estágio, que é um estágio já da revolução cósmica, né, digital, virtual. A gente está chegando em outra agência desse lugar, né, desse nomos, desse certo nomos mesmo. O que vem agora, e que eu acho que todos estamos muito alinhados, é uma nova agência mesmo, que vai cada vez mais influenciar nesses processos que tanto estamos discutindo. Tanto num fim dessas categorias universais de um iluminismo, como também um certo vácuo a ser preenchido e que a gente ainda não conseguiu articular como humanos. E aí, num desfecho, porque eu não gostaria que esse vídeo se alongasse mais, a gente chega nesse lugar que tenta combinar as duas reflexões propostas, né? Agora, com o derretimento e com essas categorias próprias da modernidade ocidental, tendo que encontrar outros caminhos, né? Um pós-iluminismo, para onde vamos embarcar? Será que é adiar o fim ou embarcar na própria guerra que, de maneira inevitável, pode vir a surgir? O Derrida fez em Políticas Amizades, né, uma tentativa de desconstruir o Schmitt e o conceito de inimigo e amizade, né? A desconstrução, já nos termos do Derrida, ela é uma coisa que inaugura uma certa diferença ontológica entre amizade e comunidade, né? Pensando em sugerir uma política para além dessa dicotomia de amigo e inimigo, que basicamente fundou aí do século XX né, toda a teoria política. Ele fala de uma certa política da hospitalidade, né? Uma hospitalidade incondicional e incalculável, é que podemos chamar de amizade, entendida na geopolítica como forma de enfraquecimento da soberania. Essa desconstrução do Derrida, ela influenciou o Kojin Karatani, um filósofo japonês, um marxista, a dizer que a paz perpétua pensada por Kant só é possível quando a soberania for oferecida como uma dádiva, no sentido de uma economia da dádiva do Marcel Mauss, né, que ele tem muita influência, que supostamente poderia suceder o império capitalista global. Mas essa possibilidade, ela está condicionada à abolição da soberania, ou em outras palavras, à abolição dos Estado-nação, da própria ideia de Estado-nação. Para que isso aconteça, pelo menos para o Karatani, a gente precisaria de uma terceira guerra mundial, seguida da criação de um órgão internacional de governo dotado de mais poderes do que as Nações Unidas. Enquanto para um Yuki Hui, a ideia de uma política de um Deng Xiaoping, né, de um país, dois sistemas, já caminha para esse tipo de coisa sem a necessidade de guerras. Mas caso nenhum país esteja disposto a tomar a dianteira de acelerar essa desconstrução dos próprios conceitos de soberania e de Estado-nação, a Terceira Guerra Mundial, muito possivelmente, pode ser a opção mais rápida, pode ser a opção que seria mais viável nesse momento.